E aí, belezinha? Tranquilo? Aula 2 do nosso curso de Direito do Trabalho, voltado aí para a nossa reforma trabalhista, de acordo com a nova legislação, para você já ficar ligado aí para os seus concursos no futuro. Nessa aula 2, nesses vídeos que a gente vai produzir a partir de agora, eu ainda vou me manter na parte mais teórica da legislação em relação ao direito em geral. Tá? Deixa para a aula 3, a partir de lá a gente começa a falar de conteúdos mais específicos, contrato de trabalho, jornada de trabalho, férias, mas ainda nessa aula eu quero trabalhar algumas condições que vão reger ainda o direito do trabalho em geral. Tá, então, ainda vamos ficar um pouco na parte mais abstrata, parte de princípios, fontes que a gente fez na aula passada. Vamos finalizar com os pensamentos aqui agora. E a partir da próxima aula, aí sim, eu entro no direito especificamente, relação de trabalho, relação de emprego, definições disso, para a gente começar a estabelecer a legislação de uma forma mais efetiva, tá? Mas aqui eu ainda quero falar com você um pouco de teoria, um pouco de entendimento, um pouco de aplicação de lei. E esse vídeo especificamente é um vídeo que eu quero destacar com muita importância para você. Por quê? Eu vou tratar com você aqui um assunto que com certeza vai se tornar uma discussão, porque olha só, você que estiver vendo esse vídeo após a vigência da legislação trabalhista, você só está vendo porque o que eu estou te trazendo aqui ainda está em prevalência. A partir do momento que o entendimento mude, ou a partir do momento que a doutrina resolva seguir para um lado diferenciado, eu vou apagar esse vídeo. Mas se você está vendo, fica tranquilo que a informação aqui é importante para você. Mas eu quero que você entenda que eu estou produzindo esse vídeo antes da legislação entrando em vigência. Tá? Ainda não estamos em novembro de 2017, eu estou gravando isso aqui agora em agosto de 2017, tá? E nós ainda estamos na vacatio legis da lei. Só que a informação que eu vou passar agora, independente de antes ou depois do vigor da vigência da lei, já vai ser importante para nós. Então não impede nada que eu fale disso agora já, tá? Você vai entender por que eu estou tratando desse assunto. Então, a partir do momento que ele estiver ainda valendo, beleza. Se por acaso algo aconteça, esse vídeo vai ser retirado e vai ser gravado um novo vídeo estabelecendo um novo posicionamento, que eu duvido muito, da justiça ou da doutrina. O que eu quero que você entenda aqui? Nós vamos falar sobre a aplicação da nova lei no tempo, porque veja bem, uma das dúvidas que pode surgir na sua cabeça, porque eu tenho certeza que você já percebeu o seguinte, nova CLT, ela se aplica aos novos contratos de trabalho. A partir do momento que a CLT entrar em vigência com as redações novas, com as alterações que a legislação da reforma trabalhista fez, qualquer contrato de trabalho firmado depois daquilo vai seguir o entendimento da nova CLT. Só que eu queria pensar no seguinte, o que vai cair em relação aos contratos já vigentes? Porque a nova CLT, vamos falar assim para ficar mais prático, a CLT reformada, ela traz um posicionamento em que a discussão, a conversa entre empregado e empregador se tornou muito mais importante, a negociação se tornou muito mais importante do que a própria lei. Se você parar para notar, a gente está trazendo regras de prevalência entre negociação em relação à própria legislação. Você notou que na aula passada a gente começou a já afastar algumas coisas. A gente começou a afastar, por exemplo, a condição de uma súmula trazer um novo direito ou contrariar direito legal. Você percebe que a gente, até te mostrei isso também, em relação a um acordo, a uma convenção coletiva, a Justiça do Trabalho ela simplesmente agora se limita a dizer se é válido ou não aquela condição. Ela não tem mais como analisar o mérito. Ela vai ver só se aquilo ali é um contrato válido. Se aquele ACT, aquele CCT foi firmado com um contrato válido. Então a Justiça do Trabalho está um pouco se distanciando da negociação entre as partes. Então a nova CLT ela tem essa perspectiva maior de negociação. Tá? Como eu te falei, isso aqui não é uma aula, não é um curso em que eu vou ficar dando opinião se isso é bom ou ruim, tá? A gente tem que atacar o ponto que cai para a prova. A prova não vai te perguntar opinião, pô. Então tem muito professor maluco aí querendo dar opinião. Não interessa a opinião, interessa o que a legislação está falando. É isso que nos interessa. Então, assim, a legislação, ela traz essa mudança. Aí você pensa, eu tenho um contrato firmado com o pensamento antigo, prevalência de lei. Como é que eu vou adequar esse contrato ao novo pensamento em que eu tenho uma possibilidade maior de negociação? Ah, simples, meu patrão vai impor tudo a mim, eu vou me ferrar e vou me arrebentar. E se eu não aceitar nada que ele me falar, que é isso que muita gente está pensando, se eu não aceitar nada que o meu empregador falar, eu vou ser mandado embora e vou ser substituído por outro que tenha um novo contrato. Então é esse ponto que tem sido uma discussão muito importante e que a gente precisa entender. Como que está a aplicação da legislação, ou como vai ser, né, se você estiver vendo esse vídeo depois, você vai entender como está essa aplicação da nova legislação aos contratos de trabalho que já existiam antes da entrada em vigor da lei.
Tá? Primeira coisa básica é você lembrar da sua aulinha de direito constitucional no artigo 5º que falava para você: a lei não poderá prejudicar ato jurídico perfeito, coisa julgada e direito adquirido. Se você lembrar lá no artigo 5º, salvo engano da minha parte, inciso 36, que traz essa regra, você já vai começar a entender o seguinte: isso vale para contrato de trabalho. Então, obviamente, a nova legislação ela vai poder ser aplicada desde que não afete aquilo que eu já conquistei dentro do meu contrato. Pô, legal, o pensamento é esse. Se você quiser um entendimento até um pouco mais avançado, você pode procurar a LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, antiga Lei de Introdução ao Código Civil. Tá? Lá é muito difícil a gente dar essa legislação, tá? Mas ela é muito importante para a gente entender as regras gerais do direito no Brasil. No artigo 6º, ele fala para você: a lei, quando entra em vigor, ela tem aplicação geral e imediata. Entrou em vigor, porque é publicado, vacatio legis, entrou em vigor, ela tem aplicação geral e imediata. Só não pode afetar, aí ela reafirma, porque ela já afirmava isso até antes da Constituição, reafirma a ideia que não pode afetar direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Então isso aqui é definitivo para nós. O que eu preciso entender sobre a aplicação da nova lei em relação ao tempo do contrato? Eu preciso entender o seguinte: esse medo, essa loucura de que todo mundo vai ser mandado embora para substituir por uma pessoa com um contrato novo, é um pensamento exatamente afastado pela nova legislação. A nova legislação ela veio com esse poder, sim, dá muito mais poderes para o empregador na hora de transacionar a relação contratual. Porém, ela também dá direitos ao empregado, possibilidades ao empregado de manutenção. Então, esse papo de demissão em massa, você pode ver que depois desse vídeo produzido, você vendo a aula depois da CLT já em vigência, você vai ver que isso não aconteceu. Por quê? Porque a legislação ela traz exatamente esse pensamento. Ele traz o pensamento de que a negociação se torna mais importante do que a legislação em certos momentos, mas que isso não vai ser uma regra efetiva. Ou seja, nada impede que eu, que detenho um contrato em vigência, um contrato firmado antes da nova legislação, nada impede que eu converse sobre essas cláusulas, venha a alterar algumas condições para que a nossa relação de emprego prossiga. Então eu não preciso, como empregador, vamos pensar do outro lado, sair mandando todo mundo embora e contratando gente nova, isso é insanidade. Eu posso muito bem chamar os meus atuais empregados e conversar sobre a relação de emprego. E começar ali a transacionar algumas coisas que forem efetivamente interessantes. Então, entenda, a nova legislação ela não vai atacar os contratos de forma direta. Se você quiser aderir às mudanças da legislação trabalhista, você e seu empregador quiserem firmar cláusulas baseadas na nova legislação, tem que ter expressamente essa concordância, porque é uma relação bilateral, tem que ter essa conversa, tem que ter toda essa previsão. Lembrando, a CLT nos fala, eu já te mostrei isso. O contrato de trabalho sempre teve as suas cláusulas de estipulação livre, desde que não afetasse o direito. Sempre teve. Isso não mudou. O que aconteceu foi que a gente ampliou um pouco mais a possibilidade dessa liberdade de estipulação de contrato. Agora, existem barreiras. Então toma cuidado com esse pensamento de que, não, agora todo contrato de trabalho não vai. Pode ser que a doutrina, a jurisprudência daqui a alguns anos comece a mudar o pensamento e queira aplicar tudo. O que eu duvido. Por isso que eu estou te dizendo que a tendência é que esse vídeo fique por um bom tempo. Mesmo que, você está gravando antes da nova CLT. Sim, mas é um entendimento que com certeza vai prevalecer, pelo menos nos primeiros meses, quem sabe nos primeiros anos. Que é quando tem uma nova legislação que afeta tanto, que altera tanto uma lei anterior, é muito comum que a gente demore um bom tempo para poder se adequar a ela. Tá? Então, assim, a tendência é que esse vídeo aqui vai valer pelo resto da vida. Se alguma coisa mudar é porque o pensamento do sistema trabalhista no Brasil mudou, o que não aconteceu agora. Então vamos lá. Novo contrato de trabalho. Como é que eu vou aplicar a lei? Aplico a nova CLT. Novos contratos firmados após a CLT são totalmente regidos pela CLT. O que me interessa são os contratos em vigência. E como que eu tenho que pensar nisso? É simples. De acordo com a Constituição e de acordo com a Lei de Introdução à Norma do Direito Brasileiro, eu preciso entender que algumas coisas poderão ser transacionadas para sofrer alteração e outras não. Aquelas coisas que eu já tenho direito, aquelas conquistas que eu já tive vão se manter. Não sei se você lembra, nós falamos na aula 1 sobre isso. Lembra? Regulamento empresarial que venha a substituir o regulamento anterior. Aquilo que você conquistou, que for mais benéfico para você do regulamento anterior, continua valendo. Então aquele princípio da condição mais benéfica segue.
O que sofreu uma mitigação foi o princípio da norma mais favorável. Eu te expliquei isso. O acordo coletivo de trabalho agora, mesmo que prejudicial, ele sempre vai prevalecer sobre a convenção coletiva. Ele sofreu uma mitigação. Esse é o pensamento. Aqueles dois princípios continuam valendo, porém, o da norma mais favorável se tornou um pouco mais fraco em relação a essa nova redação do artigo 620. Mas qual é a grande pegada? A grande pegada é, a partir da vigência da nossa legislação, o que você já conquistou vai continuar contigo. Aquilo que foi oferecido, ofertado a você contratualmente, por regulamento empresarial, que já faz parte do seu dia a dia, vai continuar valendo, igual o sistema da CLT antiga. Então, se você passou a ter direito ali à cesta básica, porque o regulamento empresarial falava e aquilo foi alterado, estou nem aí. Com a vigência da nova lei, isso vai continuar valendo. Você vai continuar tendo acesso à cesta básica. Não estou nem aí. O que me interessa é pensar no seguinte: algumas coisas poderão ser discutidas sim. E para você entender bem esse ponto, eu queria te mostrar duas visões. A primeira visão, um pouco mais técnica, é você pensar no seguinte: tudo aquilo que tem a natureza meramente trabalhista poderá ser discutida, né, após a vigência da nova CLT num contrato já existente. Então, tudo aquilo que tem caráter meramente trabalhista, como, por exemplo, o acesso a férias, como que as suas férias vão ser dadas a você, períodos de férias, isso pode ser discutido, porque isso é meramente trabalhista. Agora, tudo aquilo que tem a caráter não só trabalhista, mas também tributário, por exemplo, não poderá ser, mesmo que no contrato vigente ou no contrato novo, discutido entre as partes. Por exemplo, fundo de garantia. Não tem como discutir. Então esse primeiro lado é mais técnico, é você tentar levar por esse pensamento. Para ficar mais fácil, eu vou te mostrar uma segunda visão que é melhor para a gente entender. Tudo aquilo que for regramento meramente previsto na legislação trabalhista ou em legislações infraconstitucionais poderá ser discutido entre as partes, seja no novo contrato, seja no contrato vigente. Exemplo, jornada de trabalho. A jornada de trabalho, a Constituição ela traz uma regra das jornadas existentes, mas nada impede que outras surjam e nada impede que você tenha uma definição distinta. Por exemplo, nós temos na nova CLT a nova jornada de 12 por 36 efetivamente prevista. Nós temos o trabalhador intermitente. Como é que vai funcionar essa jogada? Nada impede que você, que trabalha 8 horas por dia, depois da nova legislação, concorde, converse com o seu patrão e venha a aderir ao novo intervalo de trabalho de 12 por 36. Nada impede que essa nova jornada seja aplicada. A questão é, o teu empregador não pode enfiar isso em você. Ele tem que conversar, tem que ter expressamente esse teu entendimento. Então isso é meramente trabalhista. Férias, pensa comigo, você está com um contrato vigente, logo você está com o direito de férias sendo conquistado ou talvez até com férias vencidas. A partir da vigência da nova legislação, você sabe que as férias mudou, né? O sistema de férias mudou, a concessão de férias mudou. A gente vai falar disso numa aula específica, não vamos me preocupar agora em como que está funcionando. Mas mudou. Eu posso dividir em 3 períodos, por exemplo. Existe esse regramento. Mas qual é a pegada? Eu estou com férias vencidas, então é direito adquirido? Claro que não. Isso é um direito válido. Que eu posso muito bem pegar essas férias vencidas antes da nova CLT e aplicar a regra da nova. Eu posso definir uma compensação de férias diferenciada, não tem problema. Gente, entenda o seguinte, é esse ponto que eu quero que você se atenha. Um contrato de trabalho tem como característica, e nós vamos trabalhar características mais para frente, ser um contrato de trato sucessivo. Ou seja, o que está estabelecido no contrato, as regras, elas vão se renovando com o tempo da validade do contrato. Então, a partir do momento que você tem concessão de férias, a cada mês que passa, você tem uma alteração. Ou melhor, você tem uma renovação do teu direito. A cada mês que passa, você tem uma renovação do teu direito de remuneração, das suas gorjetas, seja lá o que for. Gorjeta também sofreu alteração. Então, nada impede que eu, agosto de 2017, tenho férias vencidas, vou gozar dessas férias em dezembro. Eu posso aplicar a nova regra de férias de compensação, de concessão de férias? Posso. Não tem problema, porque é meramente caráter trabalhista. Agora, é isso que tá conseguindo entender a jogada? Nada impede que afete isso, nada impede que você venha a definir uma nova jornada de trabalho, nada impede que você venha aderir à jornada intermitente de trabalho, nada impede isso. O que nós temos de impeditivo, de limite, é
aquele direito que seja constitucionalmente previsto. Essa segunda visão que eu acho mais efetiva para a gente. Não está previsto só na CLT ou nas legislações infra, mas está previsto na Constituição Federal. Então, nova CLT, eu posso sentar com meu patrão e decidir novas regras de concessão ou de direito de fundo de garantia? Nem ferrando. Acordo coletivo, convenção coletiva, acordo individual entre trabalhador, empregado, empregador, trabalhador, o contratado e o contratante, aliás, não vão poder alterar essas condições. Por quê? Porque estão constitucionalmente previstas. Então eu queria que você, para facilitar a sua vida, pensasse assim, ó. Se caiu uma questão de prova dizendo o que pode ou não ser negociado entre as partes com a nova legislação, você tem que pensar no artigo 7º da Constituição Federal. Não é memorizar, é pensar, porque você estudou ele, então você já sabe. Seguro-desemprego está previsto na Constituição? Tá. Então, se aparecer uma questão dizendo pode ser mexido o seguro-desemprego? Não pode. Aquilo que é constitucionalmente previsto, você não pode mexer. Aquilo que é meramente legal, está na lei, mas não na lei constitucional previsto, aí pode mexer. Deu para entender? Então você tem que tomar cuidado com isso. O salário mínimo, essas condições não podem. Você não pode assinar um contrato de trabalho de acordo com a nova CLT, já que a negociação é livre e muito mais ampla do que era antigamente, aceitando ganhar R$300 por mês. Porque o salário mínimo é constitucionalmente garantido. A prova disso está nas novas redações, ou nos novos artigos, né, com as redações 611A e 611B. Se você pegar esses dois, você vai ver o seguinte, artigo 611A, ele fala para você, acordos e convenções coletivas ou acordos individuais, eles poderão alterar determinados direitos. E esse 611A, que traz a possibilidade de transação, de conversa, esse 611A é um rol meramente exemplificativo, tá? Isso é importante que você saiba. Outros direitos podem entrar ali, é só um exemplo, não está todos ali, estão ali os que são importantes. Mas se você for para o 611B, ele fala que aqueles previstos lá, que ali é um rol taxativo, não poderão ser livremente estipulados entre as partes. Por quê? Se você notar, todos eles têm previsão constitucional. Então, para você levar para a prova bem, para você evitar problemas, é você pensar no seguinte, contratos já vigentes, tudo aquilo que for de matéria trabalhista ou de legislação infraconstitucional vai poder ser conversado no novo contrato, pode ser firmada uma alteração contratual de acordo com a nova CLT. Agora, tudo aquilo que tem previsão constitucional, nem no contrato vigente, nem no novo contrato. Então é isso que é importante para você entender. Você percebeu o que você tem que analisar? Artigos 611A e 611B. São esses caras que vão falar sobre a forma que o contrato pode ser redigido ou alterado. E são esses caras que vão responder a sua pergunta. Como que eu aplico a nova legislação nos contratos vigentes? Tá, então vamos lá para a gente poder matar esse assunto, que eu não quero me aprofundar demais. Também não tem muito para onde se aprofundar. Eu não quero enrolar demais, para dizer a verdade, para a gente poder matar isso logo e já ir para outro assunto. A partir do momento que você queira conversar com o seu empregador, depois da nova legislação, sobre nova forma de concessão de férias, sobre alteração do seu intervalo de descanso, né, porque pode ser agora de 30 minutos, nada impede que você faça alteração, porque isso não é previsão constitucional. Agora, não vem querer conversar sobre redução do seu serviço extraordinário abaixo de 50%, ou até mesmo de você abrir mão do serviço extraordinário da hora extra, porque isso é constitucional. Beleza? A ideia é essa. Está previsto na Constituição? Não tem conversa. Não está previsto? Podemos conversar com a nova legislação. Tá? Seja contrato vigente, porque esse é o grande ponto, principalmente nos novos contratos, que aí eles já são regidos única e exclusivamente pela legislação estabelecida. Lembra da última aula? A gente falou sobre a súmula 51, a gente falou sobre a condição mais benéfica. Lembra dessa história? Pois é, isso continua valendo. Aquilo que você tinha conquistado durante o contrato de trabalho e que talvez a nova CLT não venha te defender, vai continuar valendo. Agora, vamos falar sobre um outro exemplo para você poder definir isso. Horas in itinere, a chamada hora de deslocamento. Antigamente, a antiga CLT dizia que sim, a gente tinha uma súmula inteira explicando como isso funcionava. O deslocamento para locais de difícil acesso, com o transporte fornecido pelo empregador, ele era contado como dentro da jornada de trabalho. A nova CLT acabou com a hora in itinere, a hora de deslocamento. Acabou essa jornada. Então, como é que você tem que entender? Isso está na Constituição? Não. Então, quando surgir a nova legislação, quando vier a vigorar a CLT,
Os contratos antigos, mesmo que tenham essa previsão de estabelecer a hora in itinere, como eles são de trato sucessivo, eles se renovam, a hora in itinere vai ser afastada de você. Você não vai ter mais direito a ela. Então aproveite enquanto a lei não está vigorando. Quando estiver vigorando, você perde esse direito. Ah, não, mas isso estava previsto no contrato. Eu vou perder? Vai, porque a CLT ela não está trazendo uma nova forma de conceder a hora in itinere. Ela está acabando com a hora in itinere. Você consegue entender a diferença? Aquilo que foi retirado, você vai perder automaticamente, não tem fuga. Outro caso, um exemplo, a gente vai estudar isso tudo, fique tranquilo, mas outro caso, por exemplo, é quando você ia realizar sua higiene pessoal, troca de uniforme. Quando não obrigatório, isso não vai entrar mais na contagem como tempo à disposição do empregador. Antigamente contava. Então essa alteração também é importante. A partir do momento da vigência da nova CLT, acabou. Não vai contar mais, só vai contar aquilo que for obrigatório. O que foi retirado, todo mundo perde. O que foi alterado só vai mudar nos contratos em vigência se as partes acordarem que isso aconteça. Se não, vai manter como era antes, porque era um direito seu. Salvo aquelas condições que sejam meramente trabalhistas. Que aí você não precisa acordar nada, você pode aplicar uma ou outra, basta uma miserável conversa. Porque a caso de férias, férias não é o seu empregador que te obriga a dividir suas férias em duas, como era 3 agora. Isso é ideia tua. Agora, seu empregador pode oferecer para você uma nova jornada de trabalho. Ah, você poderia aderir ao novo regime de tempo parcial. Aí tem que ter acordo, ele não pode impor para você. Tranquilo? Porque regime de tempo é a condição trabalhista, não é a condição constitucional, senão não poderia nem mexer nisso. Mas para contratos em vigência tem que ser discutido. Tá fechado? Então essa que é a jogada. Tá? Eu preciso que você entenda que a nova legislação ela tem que passar por 3 pensamentos para a gente poder matar de vez. O primeiro pensamento, foi retirado da CLT, todo mundo perde. Seja contrato velho ou contrato novo. Segundo pensamento, foi alterado na CLT, seja para bem ou para mal, isso não interessa, tá? Isso não vai mudar. Esquece isso. Seja para benefício ou para malefício. O que foi alterado poderá ser aplicado se for de matéria meramente trabalhista, desde que as partes concordem, né? Desde que haja um mútuo consentimento. Terceira condição, aquilo que for constitucional, aquilo que for de matéria além do trabalhista, né? Tributário, outras coisas mais, previdenciário, aquilo que tiver caráter distinto, vamos falar constitucional que facilita muito a sua vida, não vai poder ser alterado. Nem no contrato em vigência, muito menos no contrato futuro. Tá? Essa é a forma que a CLT está se apresentando para nós. Por isso que eu disse assim no começo do vídeo, pode ser que alguém traga entendimento diferente? Pode, mas é muito difícil, porque isso é um entendimento que já está estabelecido pelas legislações há milhões de anos e dificilmente isso vai ser aplicado para a nossa realidade. Tá tranquilo? Beleza? Fechou. Então a gente mata aqui a aplicação da lei e a gente passa a seguir para algumas outras coisas um pouco mais ou um pouco menos discutíveis, tá? Próximo vídeo a gente volta e vamos começar a trabalhar renúncia, transação e outras condições da lei. Daqui a pouco a gente volta.